Os bombeiros de Angra do Heroísmo têm uma história que cruza já 3 séculos, sendo que, nestes últimos 100 anos, tem cabido a esta associação humanitária dar suporte legal e logístico. Seja bem-vindo. No programa de hoje damos destaque à sessão solene dos festejos do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, que decorreu na Praça Velha. Em dia de festa invoca-se o passado de forma a projetar o futuro após vários desafios e dificuldades. 1 de março de 1922, a data em que oficialmente se criou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo. Um século depois, olha-se para este somatório de vidas, de experiências, do empenho de várias gentes e famílias, o espírito de sacrifício e a responsabilidade na partilha do objetivo comum, salvar vidas e bens. São 100 anos de lágrimas, suor, entrega de missão e também de alegria e dever cumprido. Em dia de festa há que enfocar o passado e a história deste centenário. Os bombeiros de Angra do Heroísmo têm uma história que cruza já 3 séculos, sendo que, nestes últimos 100 anos, tem cabido a esta associação humanitária dar suporte legal e logístico à sua existência, que traça paralelo com o último século da história desta cidade. Período no qual registamos a diversos níveis e latitudes profundas transformações sociais, políticas ou económicas. Em 1882, por ocasião da fundação da Real Associação de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo, fazia sentido a criação de um corpo de bombeiros em Angra. A 1 de março de 1922, data a que se reporta a fundação desta associação, continuava a ser fundamental a existência de bombeiros voluntários em Angra. E, ainda que envolvido um século, essa relevância de modo algum se diluiu. Ao longo dos anos, houve a necessidade de enfrentar desafios de ordem vária. E os bombeiros desta associação foram assim respondendo à chamada, sempre adequando a resposta e meios à dimensão das necessidades e desafios, mantendo todavia sempre intacta a sua identidade e a gênese matricial da sua existência, sempre sobre o lema vida por vida. Sois vós, os homens e mulheres que todos os dias arriscam a sua própria vida em prol dos demais, o mais valioso recurso e, como tal, o elemento basilar para o cumprimento da missão deste Corpo de Bombeiros. Estes tempos de crise sanitária que vivemos são bem o reflexo destas duas faces do nosso tecido humano, em que, mais uma vez, os nossos operacionais se destacaram no apoio às populações pelo trabalho, dedicação, generosidade e espírito de missão. Celebrar um século de vida não é coisa pouca. Não por ser a mera soma concreta de 100 ciclos anuais, mas porque estamos a celebrá-los numa instituição em que o altruísmo, a solidariedade e o serviço ao outro são marcas distintivas de atuação, tornando este momento ainda mais significativo e marcante. A cerimónia solene contou com a presença de várias entidades oficiais. A Praça Velha encheu-se de alegria para os festejos, mas também para as cerimónias de juramento e promoções. São 4 os novos bombeiros que serão sempre lembrados como a recruta do centenário. Agora passam oficialmente a pertencer a esta família e a empenhar-se sob o lema Vida por Vida. Fica espelhada a alegria e emoção de alcançar este objetivo, com a certeza que a história que se segue será escrita com trabalho, dedicação e responsabilidade. Aos nossos novos bombeiros, que hoje, juramentados e promovidos,
Como comandante, não terei muito para oferecer, a não ser trabalho e responsabilidade para que possam honrar e dar continuidade ao legado que vos foi hoje transmitido através do machado atribuído na cerimónia de juramento. Como homem, terão sempre amizade, igualdade de tratamento e justiça, bem como disponibilidade total, de modo a que possam desenvolver e confiar nas vossas qualidades humanas e profissionais. Homenageou-se quem fez parte da vida desta associação, sendo distinguidos os seus 5 sócios mais antigos, entre outras condecorações. O subchefe Humberto Silva foi o protagonista de um momento emotivo por ser o bombeiro mais antigo do quadro de honra deste corpo de bombeiros e por ter dedicado grande parte da sua vida a formar estes homens de valor. Foi ainda lido o voto de louvor atribuído pelo comandante e direção da associação. A Liga de Bombeiros Portugueses fez a imposição de medalhas aos elementos do corpo ativo, como também da Fênix de Ouro. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo esteve presente e entregou a medalha de honra do município. Por deliberação unânime, quer da Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, entendeu o nosso Conselho, em gesto de homenagem e de agradecimento, distinguir os bombeiros de Angra com a sua mais elevada condecoração, com a sua mais elevada distinção. De facto, é para nós uma honra estar hoje aqui e associarmos a estas comemorações, que são, no fim de contas, comemorações de uma entidade que sempre viveu, eu diria mesmo que sempre esteve geminada com a Câmara Municipal. Os bombeiros de hoje, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Angra do Heroísmo, é sucessora dos municipais que existiram antes, é assessora de instituições que sempre estiveram ligadas naquilo que é o serviço às nossas populações. Na ocasião, olhou-se para o futuro da associação com um apelo para que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e o Governo Regional dos Açores possam ajudar nesta caminhada. Juntos podem fazer a diferença na valorização destes bombeiros, na rapidez e eficácia das operações. Todas as entidades deixaram o seu parecer e recordam o trabalho que tem vindo a ser feito. O empenho diário dos bombeiros deste município, 24 horas por dia, 365 dias por ano, tem encontrado no Governo Regional dos Açores e na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo parceiros indispensáveis e com grande ligação àquelas que são as dores do dia-a-dia de uma associação humanitária de bombeiros, na garantia da sua sustentabilidade financeira, para que por essa via se garanta a operacionalidade do Corpo de Bombeiros. Senhor Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, permitam-me que, em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, os incentive a nunca baixar guarda no apoio concedido aos bombeiros, seguindo linhas de orientação fundamentais para a proteção e socorro aos açorianos. Desde logo a necessidade de aumentar o seu efetivo em termos de voluntários. Seguidamente, reforçar a sua dimensão institucional, aumentando o número de sócios, bem como a sua participação na vida da associação e das estruturas diretivas. Por último, como não poderia deixar de ser, o desafio da sustentabilidade. Esta associação enfrenta grandes carências financeiras, pois, apesar da boa gestão que temos vindo a implementar e da nossa capacidade de gerar receitas, em boa verdade, as entidades públicas depositam numa associação privada e sem fins lucrativos, como a nossa, grandes responsabilidades e atribuições de serviço público, para as quais não nos transferem a totalidade das necessárias verbas. Tanto o Governo dos Açores como a Câmara Municipal de Angra financiam esta associação. Todavia, nesta ocasião muito particular e muito especial, lançamos o repto a um fundamental aumento dos valores desses apoios. Os que temos atualmente não nos permitem dar condições condignas de trabalho aos nossos bombeiros. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tenciona continuar com os apoios normalmente disponibilizados às associações desta região autónoma, dos Açores, no geral, e à Associação Humanitária dos Bombeiros de Angra do Heroísmo, em particular. Concretamente, com a atribuição de uma das 6 ambulâncias de socorro, cujo procedimento entrou já na fase concursal,
O financiamento de mais 5 tripulantes de ambulância corresponde à criação de mais uma tripulação, que tanta falta tem feito nos últimos tempos por força dos inúmeros pedidos de socorro. Esta iniciativa decorre das dificuldades sentidas e a nós transmitidas e que é transversal a praticamente todas as associações, pelo que foi desenhado um plano de reforço desta valência na área do pré-hospitalar. Ainda no que respeita à aquisição de viaturas, aguarda-se o lançamento dos próximos quadros comunitários, por forma a que seja permitida a ou as candidaturas para a aquisição de viaturas de combate a incêndios. Adicionalmente, encontra-se igualmente em processo de aquisição uma significativa quantidade de equipamentos de proteção individual que também serão distribuídos a esta associação. Não será na totalidade das necessidades, mas irá mitigar a dificuldade da mesma forma transversal a vários corpos de bombeiros da região. Para além destas iniciativas específicas identificadas no ano transato, este serviço apoiou na compensação das quebras verificadas por força da pandemia e continuará a apoiar esta associação em áreas como manutenção das infraestruturas, grandes reparações de viaturas, remunerações dos tripulantes de ambulância, quilómetros percorridos, entre outros. Perante os tempos difíceis que vivemos, esta Corporação de Bombeiros foi incansável e, sem nunca deixar de acorrer a tudo aquilo que já fazia antes, mostrou-se preparada para responder à pandemia. Senhoras e senhores, a Associação de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo é, por isso, um valor seguro na nossa comunidade. É um exemplo de serviço ao próximo, uma verdadeira força viva da sociedade civil. Para o Governo Regional dos Açores, é fundamental que a nossa sociedade civil tenha instituições consolidadas e sustentáveis que possam atuar diariamente como têm feito até aqui. Em matéria de proteção civil, este Governo, pela voz do Sr. Presidente do Governo e da respectiva tutela e também pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, tem projetado e trabalhado num compromisso que permita a dignificação dos bombeiros açorianos ao nível das suas carreiras e da sustentabilidade financeira das respectivas associações. Têm sido vários os desafios na sustentabilidade financeira desta associação. Além disso, atravessaram tempos difíceis, estando na linha da frente no combate à Covid-19. A principal necessidade diz respeito à falta de uma equipa de intervenção permanente. Chama a atenção da tutela e outros responsáveis pela segurança das populações da necessidade de investir em meios humanos e técnicos que sejam aprovados e comprovados operacionalmente pelos verdadeiros operacionais que no dia-a-dia operam no terreno. Não quero, nem pretendo com isto, dizer que na região estamos mal preparados. Antes, pelo contrário. Possuímos, possivelmente, o melhor centro de treinos e formação do país. A formação é de nível superior, ministrada por formadores qualificados, igualando ou superiorizando o que de melhor se faz no continente e Ilha da Madeira. Mas a formação por si só não chega. Precisamos de mais meios humanos, suportados e financiados pela tutela. Não podemos, pois, ser o parente pobre do socorro quando a maior lacuna que aponte no socorro rápido e de proximidade, a qual tenho repetidamente salientado e apontado ao longo de 3 anos a esta parte, que será a falta das chamadas equipas de intervenção permanente ou grupos de intervenção permanente. Estes dispositivos amplamente difundidos e implementados no continente e Ilha da Madeira são uma importantíssima ferramenta de auxílio às populações. Estas equipas amplamente comprovadas, tanto na sua eficácia como eficiência, permitem praticamente a 1 minuto disponibilizar uma equipa multidisciplinar nas variadas vertentes de socorro prestadas pelos bombeiros. E como o nosso povo diz, o prometido é devido, obviamente que é devido, e o trabalho no sentido de encontrarmos uma solução que permita dar resposta a essa necessidade de nós todos, porque não é uma necessidade dos bombeiros, é uma necessidade do nosso povo, das nossas populações. É um trabalho que já se iniciou e que eu espero que rapidamente encontremos uma solução. Solução essa que idealmente passará com uma parceria com as entidades regionais competentes nesta matéria,
mas que estamos preparados para, se tal não for possível, seguirmos e encontrarmos realmente um caminho. Com poucos recursos, nenhum serviço ficou por prestar. Vítor Trindade agradece todo o empenho e voluntariado destes homens e mulheres, recordando como foi a atividade em 2021. O Corpo de Bombeiros de Angra do Heroísmo foi destacado para 15.122 alertas, que envolveram 27.474 bombeiros, 15.383 viaturas, 272.000 quilómetros percorridos, com um total de horas de 11.022, nos quais foram transportados 14.890 doentes. Atendendo a que estamos no fim, graças a Deus, desta pandemia do Covid-19, farei aqui um parênteses em que nós fomos, durante o ano transato, acionados 596 vezes para esses mesmos transportes Covid, envolvendo 1.068 bombeiros, com movimentos de 600 viaturas e 11.900 quilómetros percorridos, nos quais transportámos 600 doentes. Perante estes números alcançados com apenas 2 tripulações diurnas e 2 tripulações noturnas, uma em cada um dos 2 quartéis distanciados 30 km, em plena pandemia, com o acréscimo de serviços relacionados com o Covid-19, poder-se-á usar o provérbio de muitos poucos se fez muito. 100 anos depois, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo continua a desempenhar a mesma importância e a contribuir para a segurança de pessoas e bens. Em dia de festa, despedem-se da Praça Velha em desfile, mas fica também o agradecimento e homenagem a todos os que arriscam a vida diariamente, desafiando a sua capacidade física e psicológica e deixando, muitas vezes, a família a bem de nos protegerem. O trabalho e importância dos bombeiros de Angra do Heroísmo em destaque no programa de hoje. Nós continuamos por cá a acompanhar todas as novidades. Voltamos amanhã. Até lá, fique bem.